Exercício respondido de drenagem urbana. Meu nome é Alan Alves, sou engenheiro civil. Tô trazendo mais um exercício aí pra vocês de drenagem urbana. Se inscreve aí no meu canal, deixa o joinha, ativa o sininho e me segue lá no Instagram, é alves.engencivil. Segue lá que vocês não vão se arrepender. Vamos lá para a questão 3 de drenagem urbana. Enfim, essa questão ela pede o seguinte: determinar a vazão máxima de uma bacia de 2 km de solo pouco argiloso, sendo 20% ocupado por área residencial, pouco densa, e o restante por floresta. A bacia com comprimento de 0,7 km e um desnível de 4,2 metros. Considerar o tempo de retorno da precipitação de 5 anos. Enfim, para a gente fazer esse cálculo, a gente vai precisar usar essa fórmula aí, que é a fórmula da vazão superficial. Ela é dada em metros cúbicos, que vai ser 0,278 vezes o coeficiente de runoff, certo? Que é o coeficiente de escoamento superficial. Esse dado aí a gente vai encontrar pelas tabelas. A intensidade da chuva, que é igual a das questões anteriores, e a área de contribuição da bacia, que é em quilômetros quadrados. Perceba que nesse enunciado aqui, um único dado que a gente vai ter diretamente vai ser a área da bacia de contribuição, que vai ter aqui 2 km quadrados. Os outros a gente vai ter que desvendar de acordo com esse enunciado aí. Vamos lá. Então a gente vai começar aqui pelo coeficiente de runoff, certo? Esse coeficiente aí superficial. Para a gente fazer esse cálculo, a gente vai precisar identificar algumas coisas. Por exemplo, ela diz que o solo ele é pouco argiloso, certo? Segundo passo, segundo item, ela diz que 20% dessa área é ocupada por área residencial pouco densa. Esses dados a gente vai utilizar para a tabela, certo? Pouco densa. Diz também que 80% é ocupado por florestas e que o comprimento do Thalberg, que é esse aqui, o comprimento da bacia, é de 0,7 km. E diz que meu desnível é de 4,2 metros. Tá aqui, ó, um desnível de 4,2 metros. Bem, a primeira tabela que a gente vai visualizar é essa aqui, coeficiente de escoamento superficial. Tem outra tabela que é de acordo com o revestimento da superfície, certo? Aí tem vários tipos de superfície. Tem essa tabela aqui que a gente vai precisar da declividade, o tipo de solo, e saber se é floresta, pastagem ou terras cultivadas. E tem essa outra aqui que é para a gente fazer uma correção. Enfim, já eu falo sobre todas elas. Bem, vamos começar agora calculando pela primeira tabela. Essa primeira tabela de coeficiente de escoamento superficial diz alguns itens aqui, que é de edificação muito densa, de edificação não muito densa, de edificação com poucas superfícies livres e assim sucessivamente. A gente vai lá olhar na nossa questão e a gente pode identificar aqui que ela fala que 20% da área é de residencial pouco densa, certo? É uma residencial pouco densa. Então seria isso aqui, ó, não muito densa. Pouco densa dá no mesmo, certo? Então seria essa linha aqui, linha 2. A gente vai utilizar esse 0,60, certo? Por que 0,60? Porque é o menor, né? O 0,7 já se encaixa aqui também em edificação. Seria o meio termo, né, o 0,7. Como a questão diz, o iniciado disse que é de pouco densa, então a gente vai utilizar o 0,6, certo? Então vai ficar assim, 20% dessa área ocupada por residencial pouco densa, vai ficar 0,2. Por que eu não coloquei 20%, botei 0,2? Porque esse coeficiente de runoff, ele não pode ser maior que 1, entendeu? Então, o 20% a gente vai utilizar aqui o 0,2.
certo? Vai ser o 0,2 vezes o que a gente acabou de encontrar, 0,6. Bem, próximo passo, essa segunda tabela, que é de acordo com o revestimento da superfície. No nosso enunciado, no enunciado da questão, não fala nada a respeito daquela tabela. Então não tem nem, então se não tem nada falando dessa tabela, então eu pulo e vou para a próxima tabela. Próxima tabela eu vou precisar da declividade, saber a declividade, o tipo de solo, se é argiloso, franco, arenoso, e o local, se é floresta, pastagem ou terra cultivada. Vamos lá. Eu vou precisar, para calcular a inclinação, dessa formulazinha aqui, ó, que é S igual a H sobre L. Essa é a declividade, certo? Perceba que também no enunciado ele não me dá a declividade, por isso que eu vou utilizar essa fórmula. A declividade ela vai ser em percentual, porcentagem. Esse H ele representa o desnível do talverg, que é essa distância aqui, em metros, certo? O comprimento. E o L é o comprimento do talverg, ou seja, o H, perdão, é a diferença de nível do talverg, que é esse aqui. A diferença de nível, que é 4,2, e o L é o comprimento do talverg, que é esse aqui, 0,7. Porém, essa fórmula ela pede a declividade vai ser em percentual. Essa altura aqui, a diferença de nível do talverg vai ter que ser sempre em metros, certo? E esse comprimento do talverg também vai ser em metros. Aqui está 0,7, aí o comprimento do talverg 0,7, mas eu vou utilizar para essa fórmula em metros. E o desnível 4,2. Pode acontecer, por exemplo, essa diferença de nível, ao invés da questão ela já dá a diferença já calculada, ela pode colocar a altura inicial do talverg e a declividade final do talverg. E aí o que é que a gente faz? A gente só faz subtrair, né, um pelo outro, e a gente vai achar essa diferença. Enfim, vamos lá, certo? Então eu vou começar olhando por essa tabela aqui, essa tabela. Eu fui lá e calculei a inclinação, calculei a inclinação, vi que é 4,2, certo? Esse comprimento sobre os 700 vai dar 0,06. Aí eu vou multiplicar por 100, por quê? Porque isso aqui tem que ser em percentual, certo? Se você só dividir 4,2 por 700, vai dar 0,6. Multiplico por 100, que é para a gente vai achar em percentual. Na tabela, a gente visualiza o seguinte, 0,6, então ela vai ter que estar por aqui assim, certo? Porque aqui de 0 a 5%, então vai estar nessa linha, nessa linha daqui, de 0,0 a 5%, certo? Vimos também que o nosso solo, o tipo de nosso solo, ele é o que? Ele é pouco argiloso e 80% de floresta. O que é que a gente faz? Visualiza. Se é floresta, vai ser nessa primeiro item aqui. E se o nosso solo é argiloso, vai ser nessa coluna aqui. Então fica fácil, né? Se deu 0,6, vai ser na primeira linha. Se é floresta, vai ser nesse quadro aqui, certo? E se é solo argiloso, vai ser aqui. Então, cruzando tudo, 0,5 com floresta, com solo argiloso, nós vamos encontrar o que? 0,40, certo? 0,40. Como a questão diz que é 80% de floresta, ela, na verdade ela não diz que é 80% de floresta, mas diz que 20% é ocupado por área residencial, pouco densa, e o restante por floresta. Então, obviamente eu deduzi que vai ser 80%, né, de floresta. Então é só multiplicar aqui, 80, certo? 0,8 vezes 4 que a gente acabou de encontrar. Então multiplicando e somando aqui, a gente vai encontrar que o nosso coeficiente é 0,44, certo? Porém, tem um detalhezinho. A depender do nosso tempo do período de retorno, certo?
Vou mostrar aqui para vocês. Nosso período de retorno ele é de 5 anos. Dependendo do período de retorno, a gente tem que fazer uma correção. Como o nosso é de 5 anos, não precisa corrigir porque vai dar 1. Mas caso o nosso tempo de retorno fosse de 25 anos, a gente teria que pegar esse resultado que acabamos de encontrar e multiplicar por 1,10. Se fosse o tempo de retorno de 50 anos, o resultado que a gente encontrasse, esses 44 aqui, a gente teria que multiplicar por 1,20. Se fosse de 100 anos, a gente teria que multiplicar por isso aqui. Então não esqueçam disso. Preste atenção no tempo de retorno. Agora vamos calcular a intensidade. Intensidade igual a dos exercícios anteriores, certo? A intensidade, o tempo de retorno. Essa fórmula aqui, eu tenho a intensidade da chuva, né, milímetro por hora, tempo de retorno, que a gente já sabe que é em anos, e o tempo de duração, a gente vai estar aqui. Porém, essa questão também não me dá o tempo de duração, mas ela me dá alguns dados que eu consigo calcular esse tempo de duração. Então, para achar esse tempo de duração, eu vou calcular o tempo de concentração. E o tempo de concentração vou fazer de acordo com essa fórmula aqui, ó, 57 vezes L elevado a 3 sobre H elevado a 0,385. Onde o tempo de... isso aqui, o TC é o tempo de concentração, vai ser sempre em minutos, certo? Esse H é a diferença de nível do Thalberg, certo? Que é 4,2 metros, já está aqui. E esse L é o comprimento do Thalberg. Comprimento. Agora perceba que é diferente daquela parte lá do índice do coeficiente de Runoff, aqui a gente vai utilizar em quilômetros, certo? Então preste bastante atenção para vocês não se confundirem nisso aqui. Aqui não vai ser mais em metros como foi, a gente vai utilizar de fato em quilômetros, certo? No coeficiente de Runoff a gente utilizou em metros. Vai ficar da seguinte forma: tempo de concentração 0,57 vezes 0,7 km, ou vezes, parênteses, 0,7 ao cubo sobre 4,2. A gente vai encontrar que nosso tempo de concentração é de 21,73 minutos. Achamos isso, fica fácil, né, Alan? Você calculou o tempo de concentração, mas fica fácil, porque o tempo de concentração é igual ao tempo de duração. Gravem isso. Tempo de concentração é igual ao tempo de duração. Perdão. Então vai ficar assim. Basta a gente substituir. Eu volto lá para calcular minha intensidade. Já achei agora já tenho tanto meu tempo de retorno como tenho meu tempo de duração, que acabei de calcular aqui. Achei que é 21,73. Certo? Substituo nessa fórmula de sempre, vou achar 123,79 milímetros por hora. O próximo passo é eu calcular a minha vazão, certo? Aquela formulazinha que eu apresentei na primeira parte. Então a vazão vai ser 0,278 vezes o C vezes o I vezes o A, certo? Que é o coeficiente de Runoff, a intensidade e a área. Isso aqui é a constante da fórmula. O 0,44 foi o coeficiente de Runoff que a gente encontrou. Os 123,79 é daqui da minha intensidade da chuva. E esse 2 aqui é o da área da minha bacia. Multiplico tudo, vou encontrar 30,28 metros cúbicos por hora. Então essa aqui é a minha vazão. A questão fez esse arrodeio todinho para encontrar isso aqui, a minha vazão, 30,28 metros cúbicos por hora. Beleza, galera? Demorou um pouquinho esse vídeo, porque resolvi fazer bem explicadozinho para vocês. Mas é assim mesmo. Vamos lá. Se inscreve aí no meu canal, deixa o joinha, ativa o sininho e me segue lá no Instagram, quem não seguiu ainda, pelo amor de Deus. Me sigam lá que eu vou estar postando um bocado de coisa bacana lá pra vocês. Valeu, galera. Abraço. Fui.